ao canal De Onde Viemos e Para Onde Vamos. Eu sou a Caroline Silvestre Boscariol e hoje daremos início à segunda parte do vídeo sobre antes da criação da Terra. Se você ainda não assistiu a primeira parte, recomendo fortemente que assista clicando aqui em cima nos cards. Nesse vídeo, falaremos sobre de onde viemos, o que aconteceu antes da criação da Terra e qual é o pecado original, que não foi o pecado de Adão e Eva. Isso é outra história e foi outro pecado, coisas separadas que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Vai ser super interessante, então vamos lá! Quero começar lendo um trecho de Provérbios, capítulo 8, versículo 22 a 36, onde ele fala sobre a sabedoria. A sabedoria existe desde a eternidade. E antes de começarmos a ler, eu quero que a gente entenda o que é a sabedoria. Então, de acordo com o Dicionário de Teologia Bíblica de Xavier de Dufour, sabedoria é Jesus, sabedoria de Deus e do mundo cristão. Uma outra definição do dicionário bíblico Wycliffe, a sabedoria é centrada na pessoa de Jesus Cristo. Então vamos analisar esses versículos do 22 ao 36. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então esse trecho já fala por si só. Antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. O que são abismos que ele está falando? Abismo significa teon, em hebraico. Isso significa indo para um lugar do extremo para baixo, extremo intenso. Significa precipício, coisa assombrosa, o último grau, o extremo, o inferno. Outra definição significa profundeza, inferno. Então, antes de haver o inferno, o extremo, o último grau, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí eu estava. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Quero continuar para Gênesis 1, versículo 1 a 2. Depois a gente analisa tudo. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu sei que é muito versículo, mas guarda tudo numa caixinha junto com você, porque não tem como a gente analisar esses textos sem levar em consideração a 3 outros, que é Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. João 15:16-19. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei, para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdizes ao Pai, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vós amais uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Último texto. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Pai, aqueles que me deste, quero que, aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Todos esses versículos se complementam e comprovam que a vida era no universo e que antes da criação, os discípulos e profetas de Deus foram sim escolhidos antes da criação do mundo. Eram escolhidos com um propósito, para trazer a palavra aqui na terra, para todos nós seres humanos, para que nós podemos ter uma segunda chance e viver o caminho e seguir o caminho de Deus. Jesus era aluno de Deus e ele estava junto com Deus, aprendendo com ele antes da criação do mundo. Não só isso, como alguma coisa aconteceu no universo para criar a Terra. E é por isso, devido ao que aconteceu lá atrás, que ele criou a Terra e mandou profetas para falar da palavra de Deus aqui para nós seres humanos. Então, em Provérbios 8, podemos ver que Deus é o Deus dos exércitos e que alguma coisa aconteceu lá no universo e que tudo existia lá no universo, não aqui. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurado serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Quando analisamos o versículo 33, ouve a correção, significa que a correção já aconteceu. Será que é por nós estarmos aqui no planeta Terra? Essa foi a correção? E o que aconteceu para precisar dessa correção? Vamos continuar aqui com Paulo, que escreve em Hebreus. E crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, havia uma oportunidade de tornar, de voltar. Salmos 90,
3-4. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então, volvei, filho dos homens. Por que volveis? Volta para mim. É o que Deus fala a nós. Só podemos voltar se já estivéssemos com Ele. Então vamos continuar para Oséias 6, 1-3. Vinde e tornaremos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Todos esses escritores confessam e sabiam que nós estamos aqui na Terra por um tempo limitado, peregrinando, ou seja, indo numa terra que não é nossa e que nós vamos voltar à pátria, ao nosso lugar de origem. E que nós fizemos algo errado lá atrás, que precisou ser corrigido e que Ele nos reduziu à destruição. Por isso que nós estamos separados de Deus aqui na terra, por causa de algum pecado, alguma coisa que nós, seres humanos, fizemos lá atrás, que precisou ser corrigido e sim criar a terra. Porque Ele nos ama, porque Ele sim é misericordioso e bondoso. Deus não muda. Então Ele nos deu uma segunda chance. Então, apesar de nós termos feito a ferida, esse pecado original, nós estamos aqui presos na terra e nos deu uma segunda chance para que nós pudéssemos conhecer Deus e voltar a Ele. Então vamos recapitular todas as informações até agora. Então nós sabemos que a vida é eterna e no universo de Deus. Vemos isso em João capítulo 14, versículo 2, quando diz: na casa do meu pai há muitas moradas, e em Isaías 13, versículos 5, 6 e 7, que o Senhor vem de uma terra distante, além do extremo do céu, para destruir a terra. Então, nós aqui na terra temos uma data limite, um tempo limitado. E que todos nós fazíamos parte já do universo de Deus. E que em Salmos 90 nos diz que fomos reduzidos e separados de Deus, né? E continuando em Oséias 6, nos diz: volvei, filho do homem. Então só volta quem já foi lá. Então nós fazíamos parte do universo de Deus e agora nós estamos aqui na Terra. Então isso nos traz a conexão à palavra religião, que vem do latim relicare, ou seja, religar. Então nós temos que voltar a ligar a algo que já foi desligado. Nós temos que reconectar a algo que nós fomos conectados antes, que é Deus e seu caminho e sua verdade. Então a palavra de Deus nos diz que Ele abençoou o ser humano nos lugares celestiais e nos conhecia antes da formação do mundo. E que nós estamos em peregrinação. Lembrar que peregrinar é andar em terras que não são da nossa origem. Então, estamos tentando voltar à pátria. Deus quer que todos nós sejamos salvos e que nenhum se perca e todos venham a se arrepender, que nós voltamos a Ele. Também vimos isso em Oséias 6. Então, e arrepender de algo que fizemos, algo que erramos ou pecamos. O que poderia ser? Por que será que Deus precisou criar a terra, criar o ser humano aqui para que nós tenhamos uma segunda chance? O que será que aconteceu? Todos sabemos que nós somos pecadores. Vemos isso em 1 João, capítulo 1, versículo 8. E qual seria o pecado original?
Dos textos que lemos de uma forma geral, nos fala sobre um plano que foi elaborado pelo Criador e seu exército antes da criação da terra, e que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Em Oséias, capítulo 4, versículos 1, diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Eu quero trazer uma atenção à palavra contenda, que significa, tem 4 definições. A primeira sendo o processo judicial em que há disputa ou discórdia. A segunda, ação ou efeito de contender, de brigar. Terceiro, circunstância em que ocorre conflitos, discussão. E a quarta, a situação em que há violência, luta, combates armados, guerra. Então nós sabemos que o Senhor tem contenda com os habitantes da terra. Então houve uma discórdia, houve uma guerra, houve uma briga. E aí eu pergunto, será que o nosso pecado original foi o pecado de Adão e Eva? Porque se sim, por que fomos conhecidos antes da formação da terra? Por que ele conhecia todos nós antes de criar a terra? Por que Deus escolheu profetas e apóstolos para proclamarem a sua palavra antes da criação da terra? Existem 2 textos bíblicos muito fortes que nos diz algo bastante diferente sobre o pecado original. E diz o seguinte, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. São Judas, capítulo 1, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então vamos ter uma revisão, vamos recapitular. Vimos no começo desse vídeo Provérbios 8, onde é descrito a terra como um abismo, como um inferno. Então nós estávamos na escuridão, pois Jesus é a luz do mundo e sem Ele estamos na escuridão. Vemos isso em João 8, versículo 12. E em João 14, versículo 19, diz o seguinte: Jesus disse: vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. E isso significa que nós estamos mortos em pecado, o pecado de origem, e por causa disso que nós estamos separados do mundo de Deus, nós estamos separados longe de Deus, porque Deus está no universo. E isso é o que separa a gente, é esse pecado de origem. Então, por que nós estamos no abismo, separados de Deus, esperando o juízo final, porque eventualmente Ele irá destruir a terra? Por quê? Vamos ver essa resposta em Apocalipse. Apocalipse é intitulado como o livro das revelações, e compreende-se que há revelações do princípio, do meio e do fim. Revelações do passado e do presente e do futuro. E tudo isso escrito pelo apóstolo João. Diz o seguinte, no capítulo 12, versículos 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi ele precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Este é o pecado original da humanidade. Muitos acham que esse trecho diz sobre o futuro,
Mas pelo contexto, nós conseguimos ver e entender que isso ocorreu no passado, antes da criação do mundo. E que ele, junto com todos os seus anjos, foram lançados e precipitados na terra. É isso que aconteceu. E não Adão e Eva comendo a fruta proibida. E por causa disso que todos nós somos pecadores. Nós já nascemos pecadores por causa disso. Por causa dessa origem, por causa dessa batalha que aconteceu. E por causa disso que Deus decidiu, em vez de nos exterminar, em vez de nos destruir, dar a segunda chance. Por isso que Ele criou a Terra, lá no fim do universo, na Via Láctea, que é uma das menores galáxias, e o nosso planeta sendo tão pequeno como é. Nós vimos isso no primeiro vídeo. Seguindo aqui o raciocínio, é por isso que Ele nos separou, lançou a gente no abismo, que é o inferno, que é a Terra, e está nos dando a segunda chance. E nós podemos ter acesso à palavra de Deus através dos profetas e apóstolos que escreveram a palavra de Deus. E tudo isso foi combinado antes da criação do mundo. Então aqui nós podemos ver com raciocínio, com lógica, como que todo esse ciclo fecha. Através de sua infinita bondade, que Deus nos dá uma segunda chance aqui na Terra para enfrentar novas batalhas, que é a batalha do livre-arbítrio. Aqui é um campo neutro, onde podemos realmente decidir que caminho que queremos seguir com a nossa vida, se é para o lado negativo ou para o positivo. E podemos classificar os seres viventes como anjos caídos, que somos nós, e que nós perdemos a batalha contra Deus, e por isso que nós estamos aqui na Terra separados dele e esperando o juízo final. Nós vimos isso nos dois versículos de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e São Judas, capítulo 1, versículo 6. Através da parte 1 e parte 2, podemos comprovar biblicamente o porquê que Deus criou a Terra, que houve uma preparação, um planejamento de nós estarmos aqui. Eu sei que é muita informação para ser digerida e para muitos isso é uma novidade. Se você gosta desses assuntos, compartilha, deixa seu like no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. E ative o sininho para saber de todas as nossas novidades. Beijos e até a próxima!